A jornada da independência financeira. Introdução. O que é independência financeira e por que ela importa? A independência financeira é um conceito poderoso, mas muitas vezes mal compreendido. Trata-se de alcançar um estado em que seus ativos financeiros geram rendimentos suficientes para cobrir suas despesas, permitindo que você viva sem depender de um emprego ou de outras fontes de renda ativas. O objetivo é ter a liberdade de escolher como viver, trabalhar e contribuir para a sociedade, sem que o dinheiro seja uma preocupação constante. Este livro explora essa jornada desde o entendimento básico das finanças até o planejamento estratégico que o levará a alcançar esse sonho. Capítulo 1. O primeiro passo: mentalidade e educação financeira. Antes de começar qualquer jornada financeira, o mais importante é desenvolver a mentalidade correta. A independência financeira exige uma mudança na forma como você pensa sobre dinheiro. O primeiro passo é entender que o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta que pode ser usada para criar liberdade e escolhas. Este capítulo abordará a importância da educação financeira, explorando conceitos como alfabetização financeira, hábitos de consumo conscientes e o impacto da inflação no seu poder de compra. Além disso, vamos discutir como transformar sua mentalidade para abraçar a disciplina, o planejamento de longo prazo e a paciência necessária para trilhar essa jornada. Capítulo 2. Criando uma base sólida, poupança e controle de gastos. Antes de começar a investir ou buscar fontes de renda passiva, é essencial estabelecer uma base financeira sólida. Isso começa com a criação de um fundo de emergência, que servirá como uma rede de segurança em tempos de dificuldades. Também é fundamental controlar os gastos e aprender a viver abaixo de suas possibilidades. Este capítulo fornecerá estratégias para construir hábitos financeiros saudáveis, como o uso de orçamentos, o controle de dívidas e a maximização de suas poupanças. Vamos explorar diferentes métodos de orçamento, como o método 50-30-20, e mostrar como pequenas mudanças no seu estilo de vida podem resultar em economias substanciais. Capítulo 3. Eliminando dívidas, o caminho para a liberdade. As dívidas podem ser um dos maiores obstáculos no caminho para a independência financeira. Se não forem geridas corretamente, elas podem se tornar um peso que retarda seu progresso. No entanto, com planejamento e disciplina, é possível eliminar dívidas de maneira eficiente. Neste capítulo, vamos abordar estratégias de quitação de dívidas, como o método da bola de neve e o método de avalanche. Exploraremos também como renegociar taxas de juros e criar um plano de pagamento estruturado. O objetivo é ajudá-lo a reduzir, e eventualmente eliminar, qualquer dívida que esteja sugando sua capacidade de poupar e investir. Capítulo 4. Investindo para o futuro. Onde colocar seu dinheiro. A chave para a independência financeira é fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você, e isso significa aprender a investir. Este capítulo fornece uma introdução ao mundo dos investimentos, explicando conceitos fundamentais como retorno sobre investimento ROI, diversificação e gestão de riscos. Abordaremos as diferentes classes de ativos como ações, fundos de índice, imóveis, renda fixa, entre outros. Vamos explorar como criar um portfólio diversificado que atenda às suas metas de longo prazo e como ajustar sua estratégia de investimentos à medida que sua situação financeira e o mercado evoluem. Capítulo 5. Fontes de renda passiva. O segredo para viver de seus ativos. Renda passiva é o santo graal da independência financeira. É a capacidade de gerar fluxo de caixa sem precisar trabalhar ativamente para isso. Este capítulo explora as várias fontes de renda passiva disponíveis, incluindo dividendos de ações, royalties, aluguéis de imóveis, negócios online e investimentos em fundos. Vamos discutir como avaliar as oportunidades de renda passiva, as armadilhas a evitar e as melhores estratégias para começar a construir essas fontes de renda, mesmo com pouco capital inicial. Capítulo 6. Viver abaixo de suas possibilidades, o poder do minimalismo financeiro. Viver abaixo de suas possibilidades é um princípio essencial para qualquer pessoa que busca a independência financeira. Este capítulo examina o minimalismo financeiro, um estilo de vida que promove a simplicidade e o consumo consciente. Vamos explorar como fazer escolhas financeiras que priorizam a qualidade de vida e o bem-estar, em vez de acumular bens materiais. O objetivo é entender que quanto menos você precisar gastar para manter seu padrão de vida, mais cedo poderá alcançar a independência financeira. Capítulo 7. Planejamento de longo prazo, metas e acompanhamento. Ter metas financeiras claras é uma parte fundamental da jornada para a independência financeira. Este capítulo vai ensinar como criar um plano de longo prazo, estabelecendo metas que sejam mensuráveis e alcançáveis.
Abordaremos a importância de acompanhar regularmente seu progresso financeiro, ajustar suas estratégias conforme necessário e manter a disciplina ao longo do tempo. Também vamos explorar como ferramentas como planilhas, aplicativos financeiros e consultores podem ajudar a monitorar suas finanças e garantir que você esteja no caminho certo. Capítulo 8. A importância do networking e do crescimento pessoal. A independência financeira não se trata apenas de números e finanças. As pessoas com quem você se rodeia, as habilidades que você adquire e as oportunidades que você cria para si mesmo também desempenham um papel crucial. Neste capítulo, discutiremos o poder do networking e da construção de relacionamentos profissionais, além de como o desenvolvimento pessoal e o aprendizado contínuo podem acelerar sua jornada para a independência financeira. Através de conexões e crescimento pessoal, você pode descobrir novas oportunidades de investimento, parcerias e até mesmo mentores que irão guiá-lo no caminho. Capítulo 9. Desafios e resiliência, superando obstáculos no caminho. Nenhuma jornada financeira está livre de desafios. Este capítulo é dedicado a discutir os obstáculos comuns que surgem no caminho para a independência financeira e como enfrentá-los. Seja uma crise econômica, uma emergência pessoal ou simplesmente o cansaço mental, a resiliência é uma qualidade fundamental para quem busca essa liberdade. Vamos abordar a importância da flexibilidade nos planos financeiros e como você pode ajustar suas estratégias sem perder de vista seus objetivos principais. Também exploraremos como manter-se motivado durante os períodos mais difíceis e celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Capítulo 10. A liberdade alcançada, vivendo a independência financeira. Atingir a independência financeira não é o fim da jornada, mas o início de um novo capítulo. Este último capítulo explora o que significa viver com liberdade financeira. Vamos discutir como planejar para o futuro, incluindo a aposentadoria, a sucessão de ativos e o legado financeiro. Também refletiremos sobre o propósito da independência financeira e como você pode usar essa liberdade para viver uma vida mais plena, dedicar-se a projetos pessoais, filantropia ou simplesmente aproveitar o tempo com seus entes queridos. Introdução. O que é independência financeira e por que ela importa? A independência financeira é um conceito poderoso, porém, muitas vezes mal compreendido. Ela não se resume apenas a ter muito dinheiro, mas sim a capacidade de sustentar seu estilo de vida e suas necessidades financeiras sem depender de um trabalho fixo ou de uma fonte ativa de renda. Trata-se de alcançar uma situação em que seus investimentos e ativos geram retornos suficientes para cobrir suas despesas, permitindo que você tenha a liberdade de viver como quiser, sem a pressão de ter que ganhar o pão de cada dia. A independência financeira é uma forma de liberdade. Quando alcançada, você pode tomar decisões importantes sobre sua vida sem ser guiado pela necessidade de manter um emprego para pagar as contas. Isso pode significar trabalhar em algo que você ama, dedicar-se a um hobby, viajar pelo mundo ou até mesmo se aposentar cedo. A essência da independência financeira está em não ser refém do dinheiro, mas sim em utilizá-lo como uma ferramenta para proporcionar uma vida plena e significativa. O conceito de independência financeira não é um conceito novo, mas ganhou destaque nos últimos anos à medida que as pessoas começaram a questionar o modelo tradicional de vida, estudar, trabalhar por 40 anos ou mais, e só então se aposentar. Ao buscar independência financeira, você está invertendo essa lógica, optando por construir uma base financeira sólida que permita uma vida com mais propósito e escolhas. A ideia é que ao criar fontes de rendas passivas como investimentos em ações, imóveis ou outras formas de negócios, você pode alcançar um ponto em que seus rendimentos cubram suas despesas sem que seja necessário trabalhar ativamente. Mas a independência financeira vai além da liberdade de não precisar trabalhar. Ela também oferece uma segurança contra imprevistos. Uma reserva de riqueza e investimentos pode proteger você contra crises econômicas, perda de emprego ou problemas de saúde, que podem afetar negativamente sua capacidade de gerar renda. A estabilidade que a independência financeira oferece permite enfrentar esses desafios com mais confiança e menos estresse. Por que a independência financeira importa? A independência financeira importa porque ela proporciona uma nova forma de ver o trabalho, o dinheiro e a vida. Em vez de se sentir preso em um ciclo de viver para trabalhar e pagar contas, você começa a ter mais controle sobre suas escolhas. Isso pode reduzir o estresse financeiro, que muitas vezes é uma das maiores causas de ansiedade na vida moderna. Quando você não precisa se preocupar com dinheiro no curto prazo, tem mais espaço para pensar no longo prazo.
planejar melhor e aproveitar oportunidades que de outra forma poderiam ser vistas como arriscadas. Além disso, a independência financeira abre portas para um novo tipo de realização pessoal. Quando você não precisa mais trabalhar para sobreviver, pode focar suas energias em atividades que realmente importam para você. Isso pode ser trabalhar em projetos sociais, desenvolver novas habilidades, passar mais tempo com a família, ou até mesmo criar algo que traga valor ao mundo sem a pressão do lucro imediato. Você pode se dedicar a um trabalho que seja significativo, em vez de um que apenas pague as contas. O caminho para a independência financeira, entretanto, não é algo que se alcança da noite para o dia. Ela exige disciplina, planejamento e muitas vezes, sacrifícios no curto prazo para colher benefícios a longo prazo. É preciso educar-se financeiramente, entender como o dinheiro funciona e, sobretudo, como investir de forma inteligente. Isso inclui aprender sobre controle de despesas, criação de renda passiva e proteção de ativos. Parte desse processo envolve mudar a mentalidade sobre dinheiro e consumo. A sociedade moderna muitas vezes valoriza o consumo imediato e o estilo de vida luxuoso, mas a busca pela independência financeira exige uma visão mais estratégica e a capacidade de adiar a gratificação. Pequenos hábitos como viver abaixo das suas possibilidades, poupar regularmente e investir consistentemente, podem fazer uma enorme diferença ao longo do tempo. Benefícios emocionais e psicológicos. O impacto da independência financeira vai além do aspecto econômico. Ela também traz benefícios emocionais e psicológicos significativos. Quando não há mais a pressão constante para gerar renda, você experimenta uma redução no estresse relacionado ao trabalho e à sobrevivência financeira. Isso pode levar a uma melhor qualidade de vida com mais tempo e energia para focar em relacionamentos, saúde e desenvolvimento pessoal. Muitos que alcançam a independência financeira relatam uma sensação de empoderamento, pois passam a ter mais controle sobre suas próprias vidas. Além disso, sem a preocupação com o futuro financeiro, torna-se mais fácil viver o presente com plenitude. A independência financeira como movimento social. Nos últimos anos, a busca pela independência financeira tornou-se parte de um movimento maior, conhecido como FIRE. Financial Independence Retire Early, ou Independência Financeira e Aposentadoria Antecipada. Esse movimento vem ganhando adeptos ao redor do mundo, especialmente entre jovens que desejam romper com o tradicional ciclo de trabalho. Muitos dos participantes do movimento FIRE adotam um estilo de vida minimalista, focado em maximizar economias e investimentos para alcançar a independência o mais rápido possível. Embora nem todos busquem a aposentadoria antecipada, a filosofia subjacente do movimento é sobre a importância de ter escolhas. Você pode optar por trabalhar, mas com a independência financeira, essa decisão se torna uma escolha, não uma necessidade. Isso cria um profundo senso de liberdade e satisfação pessoal. Considerações finais. A independência financeira importa porque redefine a relação entre trabalho e vida, criando mais liberdade, segurança e espaço para viver de forma autêntica. Ela não se trata de acumular riqueza por si só, mas de usá-la como ferramenta para construir a vida que você deseja. Ao longo deste livro, exploraremos as estratégias, ferramentas e filosofias que podem ajudá-lo a trilhar o caminho da independência financeira. Seja qual for o seu ponto de partida, o objetivo é o mesmo: alcançar uma vida em que o dinheiro seja um facilitador, e não um obstáculo para a realização dos seus sonhos. Essa jornada pode parecer complexa, mas ela é possível para qualquer pessoa que esteja disposta a aprender, planejar e agir. Com o conhecimento certo e uma mentalidade adequada, você pode conquistar a liberdade que a independência financeira oferece e transformar sua relação com o dinheiro para sempre. Capítulo 1. O primeiro passo: mentalidade e educação financeira. Antes de começar qualquer jornada rumo à independência financeira, o mais importante é desenvolver a mentalidade correta. A independência financeira não é apenas sobre acumular dinheiro, mas sobre transformar a relação que você tem com ele. É uma mudança de perspectiva profunda, que envolve ver o dinheiro como uma ferramenta poderosa para criar liberdade e escolhas, em vez de um objetivo final. No entanto, essa mudança não acontece automaticamente. Ela requer educação, conscientização e uma reestruturação dos hábitos financeiros. A importância da mentalidade correta. O primeiro passo nessa jornada é reconhecer que o dinheiro, em sua essência, não é um fim, mas um meio. Muitas pessoas crescem acreditando que o acúmulo de dinheiro é o objetivo final, mas essa visão é limitada e muitas vezes frustrante. A verdadeira liberdade vem quando você entende que o dinheiro é uma ferramenta para alcançar suas metas de vida, sejam elas viajar, passar mais tempo com a família,
contribuir para causas sociais, ou simplesmente viver sem a preocupação constante com as contas. Para trilhar o caminho da independência financeira, você precisa desenvolver uma mentalidade que valorize o planejamento de longo prazo, a paciência e o controle de impulsos. Isso significa aprender a adiar a gratificação, resistindo à tentação de gastar tudo o que ganha imediatamente. No entanto, isso não significa privação ou sofrimento, pelo contrário, é sobre construir uma vida com mais segurança e liberdade. Educação financeira, o alicerce da independência financeira. A mentalidade correta por si só não é suficiente. É necessário um embasamento prático, e isso só pode ser alcançado por meio da educação financeira. Infelizmente, a alfabetização financeira ainda é negligenciada em muitas partes do mundo, o que faz com que muitas pessoas cometam erros básicos com seu dinheiro. Aprender sobre finanças pessoais é o alicerce para qualquer estratégia de construção de riqueza. Alfabetização financeira significa entender como o dinheiro funciona, desde os conceitos mais simples como receitas, despesas, poupança e dívida, até os mais complexos, como investimentos, inflação e diversificação de ativos. A partir dessa base, você começa a construir uma estratégia financeira que não se resume apenas a gastar menos do que ganha, mas sim a otimizar o uso do dinheiro de forma inteligente e sustentável. Com a alfabetização financeira, você ganha controle sobre suas finanças. Em vez de ser levado pelas circunstâncias, você pode prever, planejar e agir com clareza. E o mais importante, você se protege contra armadilhas comuns como o endividamento excessivo, a falta de poupança para emergências e a incapacidade de crescer seu patrimônio ao longo do tempo. Hábitos de consumo conscientes. Um dos primeiros passos práticos na jornada para a independência financeira é a transformação de seus hábitos de consumo. Muitas vezes as pessoas gastam sem pensar, movidas por impulsos, pressão social ou desejo de manter um certo estilo de vida. Esse tipo de comportamento pode ser devastador para suas finanças, pois cria um ciclo de insatisfação e endividamento. O consumo consciente é uma filosofia que valoriza a intenção por trás de cada decisão de compra. Isso envolve questionar se aquilo que você está adquirindo realmente agrega valor à sua vida ou se é apenas uma tentativa de preencher um vazio momentâneo. Consumo consciente significa priorizar a qualidade em vez da quantidade, investir em experiências que realmente importam, e evitar o desperdício financeiro em itens supérfluos ou compras por impulso. Ao adotar hábitos de consumo mais conscientes, você não só economiza dinheiro, mas também passa a se sentir mais em controle de suas decisões financeiras. Esse controle gera uma sensação de segurança e liberdade, essenciais para quem deseja alcançar a independência financeira. O impacto da inflação no seu poder de compra. Outro conceito fundamental na educação financeira é entender o impacto da inflação sobre o seu poder de compra. A inflação, que é o aumento contínuo dos preços ao longo do tempo, corrói o valor do dinheiro. Se você não estiver investindo ou protegendo seu patrimônio de alguma forma, o valor real do seu dinheiro, o quanto ele pode comprar, diminui com o passar dos anos. Por exemplo, imagine que você guarda R$ 10.000 na poupança por 10 anos. Se a inflação média for de 3% ao ano, ao final desse período, o poder de compra desses R$ 10.000 será muito menor, mesmo que o saldo na conta seja o mesmo. Para neutralizar o efeito da inflação, é essencial aprender a investir e fazer com que seu dinheiro cresça de maneira que supere o aumento dos preços. A educação financeira te ajuda a reconhecer a importância de proteger o valor do seu patrimônio e não deixar que a inflação coma seus rendimentos. Investir de maneira inteligente, seja em ações, imóveis ou outras formas de ativos, é a chave para preservar e crescer sua riqueza ao longo do tempo, transformando sua mentalidade, disciplina e planejamento de longo prazo. Um dos maiores desafios para alcançar a independência financeira é transformar sua mentalidade para focar no longo prazo. Vivemos em uma sociedade que valoriza o prazer imediato, mas o sucesso financeiro é, em sua essência, uma maratona, não uma corrida de velocidade. É aqui que entram a disciplina e o planejamento. A disciplina financeira é a capacidade de manter-se fiel às suas metas e planos, mesmo quando surgem tentações ou obstáculos. Isso significa evitar gastos impulsivos, manter-se consistente nas economias e investimentos e não desviar-se dos seus objetivos por conta de pressões externas. A disciplina está diretamente ligada à capacidade de adiar a gratificação, uma habilidade essencial para quem busca a independência financeira. O planejamento de longo prazo também é crucial. Um plano financeiro sólido considera sua situação atual e projeta suas metas para o futuro, com uma estratégia clara para alcançá-las.
Isso inclui a criação de um fundo de emergência, o pagamento de dívidas, a construção de patrimônio por meio de investimentos e a proteção de seu futuro por meio de seguros e diversificação. Ao abraçar a mentalidade de disciplina e planejamento, você estará construindo as bases para o sucesso financeiro. Não se trata apenas de cortar gastos ou economizar dinheiro, mas sim de ter uma visão clara do que você quer alcançar e de como chegar lá. A paciência, um ingrediente essencial. A paciência é outro elemento vital na busca pela independência financeira. Resultados financeiros significativos levam tempo para se concretizarem, e é fácil perder o foco ou a motivação ao longo do caminho. É comum que as pessoas esperem resultados imediatos de seus investimentos ou mudanças financeiras, mas a realidade é que o crescimento do patrimônio e o sucesso financeiro vêm com a consistência e o tempo. Investir, por exemplo, é um processo de longo prazo. Embora existam flutuações no mercado, aqueles que mantêm suas estratégias de investimento ao longo de anos ou décadas tendem a ver seus patrimônios crescerem de forma significativa. A paciência permite que você não seja influenciado por oscilações momentâneas ou por decisões financeiras precipitadas, evitando erros que poderiam comprometer seu progresso. Capítulo 2. Criando uma base sólida, poupança e controle de gastos. Antes de iniciar o processo de investimento ou buscar formas de gerar renda passiva, é crucial estabelecer uma base financeira sólida. A fundação de qualquer jornada rumo à independência financeira é construída sobre o controle de seus gastos, a criação de uma reserva de emergência e o desenvolvimento de hábitos financeiros saudáveis. Sem essa base, qualquer avanço será frágil, vulnerável a contratempos inesperados e à instabilidade financeira. Este capítulo abordará a importância de ter essa estrutura bem fundamentada e apresentará estratégias práticas para alcançar esse objetivo. A importância de uma base financeira sólida. A construção de uma base sólida começa com a compreensão de que o sucesso financeiro depende tanto de evitar problemas quanto de aproveitar oportunidades. Muitas vezes as pessoas focam exclusivamente no aumento de renda e esquecem que o controle dos gastos é igualmente fundamental. Afinal, não importa quanto você ganhe se estiver constantemente gastando mais do que recebe. Uma base sólida permite enfrentar desafios financeiros sem desespero e agir com calma e discernimento. Sem uma reserva financeira ou controle adequado dos gastos, qualquer emergência, seja uma despesa médica inesperada, a perda de emprego ou um reparo caro na casa, pode desestabilizar completamente sua vida. Portanto, o primeiro passo prático é criar uma reserva de emergência e garantir que seus gastos estejam controlados, de modo que você tenha segurança e flexibilidade para seguir sua jornada financeira. A criação de um fundo de emergência, a rede de segurança. Um fundo de emergência é a base de qualquer plano financeiro bem-sucedido. Ele funciona como uma rede de segurança, garantindo que você possa enfrentar momentos de crise sem recorrer a empréstimos ou dívidas que possam comprometer seu futuro financeiro. O fundo de emergência deve ser suficiente para cobrir de 3 a 6 meses de despesas essenciais, como moradia, alimentação, transporte e saúde. Essa quantia pode variar dependendo de sua situação pessoal. Se você tem filhos, por exemplo, pode ser prudente ter um fundo ainda maior. Criar esse fundo é uma das primeiras ações concretas para estabelecer sua segurança financeira. Para acumulá-lo, é importante definir uma meta e trabalhar nela com disciplina, contribuindo com uma parte de sua renda até que o valor seja alcançado. Para começar, siga estas etapas. Estabeleça uma meta realista. Calcule suas despesas essenciais mensais e multiplique por 3 a 6, dependendo de seu conforto e segurança. Esse será o valor-alvo do seu fundo de emergência. Automatize as economias. Defina uma porcentagem de sua renda para ser depositada automaticamente em uma conta separada e de fácil acesso, mas não vinculada ao uso cotidiano, como contas correntes. Use apenas em emergências. O fundo de emergência é destinado apenas a situações verdadeiramente imprevistas, como perda de emprego ou problemas de saúde. Esse fundo traz tranquilidade, pois permite que você faça escolhas financeiras de forma mais racional, sem entrar em pânico ou tomar decisões precipitadas. Controlando gastos, vivendo abaixo de suas possibilidades. Controlar seus gastos e viver abaixo de suas possibilidades são os princípios centrais para criar uma base sólida. Para muitas pessoas, isso exige uma mudança significativa de mentalidade, já que a sociedade muitas vezes promove o consumo excessivo e o endividamento como formas de realização pessoal. No entanto, é justamente o controle dos gastos que permite que você poupe, invista e, eventualmente, construa a independência financeira.
Viver abaixo de suas possibilidades significa gastar menos do que você ganha de forma consistente, o que implica fazer escolhas inteligentes e conscientes sobre suas prioridades. Isso não significa privar-se de conforto ou qualidade de vida, mas sim evitar desperdícios e consumos impulsivos que não agregam valor à sua vida. É necessário rever seus hábitos de consumo, identificar onde você gasta excessivamente e onde pode cortar sem perder qualidade de vida, estabelecer limites de gastos, criar um orçamento que reflita suas necessidades e metas financeiras, garantindo que cada gasto esteja alinhado com seus objetivos, evitar dívidas desnecessárias. Cartões de crédito, financiamentos e empréstimos pessoais podem ser úteis, mas é fundamental usá-los com responsabilidade, evitando que se transformem em um fardo financeiro. Estratégias de orçamento, mantendo o controle. Um orçamento eficaz é a ferramenta principal para controlar seus gastos e garantir que você esteja vivendo dentro de suas possibilidades. Existem várias formas de elaborar um orçamento, e o melhor método é aquele que se adapta à sua vida e ao seu estilo de gestão financeira. Um dos métodos mais populares e eficientes é o método 50-30-20, que divide sua renda em 3 categorias. 50% para necessidades essenciais. Essa categoria inclui despesas como aluguel ou prestação da casa, contas de serviços públicos, alimentação, transporte e saúde. Tudo que você não pode viver sem está aqui. 30% para desejos. Essa parte do orçamento é destinada a gastos com lazer, hobbies, refeições fora, viagens e outras atividades que trazem prazer, mas não são essenciais para a sobrevivência. 20% para poupança e investimentos. Esta é a parte mais importante para o seu futuro financeiro. Deve incluir sua contribuição para o fundo de emergência, poupança para metas de longo prazo e investimentos para aumentar seu patrimônio. O método 50-30-20 é flexível, permitindo que você ajuste as porcentagens conforme suas necessidades e prioridades, mas a chave é garantir que a soma total sempre respeite seus limites de renda. Ele ajuda a manter o equilíbrio entre desfrutar do presente e planejar o futuro. Controle de dívidas, um passo crucial. Outro aspecto essencial para criar uma base financeira sólida é o controle das dívidas. Dívidas podem ser um grande obstáculo na busca pela independência financeira, pois muitas vezes os juros altos transformam pequenos empréstimos em fardos insustentáveis. Se você está endividado, a prioridade deve ser elaborar um plano para quitar essas obrigações o mais rápido possível. Aqui estão algumas estratégias eficazes para lidar com dívidas. Lista e priorize suas dívidas. Faça uma lista de todas as suas dívidas, incluindo taxas de juros e prazos de pagamento. Priorize aquelas com os juros mais altos, pois são as que aumentam mais rapidamente. Negocie melhores condições. Em muitos casos, é possível renegociar suas dívidas com credores, reduzindo juros ou alongando prazos de pagamento para facilitar a quitação. Use a estratégia da bola de neve. Uma das abordagens populares para pagar dívidas é a estratégia da bola de neve, que consiste em focar primeiro nas dívidas menores. Ao quitá-las, você ganha motivação e libera dinheiro para atacar as maiores. Evite novas dívidas. Enquanto trabalha para pagar suas dívidas atuais, é essencial evitar contrair novas. Isso significa adotar uma abordagem mais conservadora ao uso de crédito, sempre priorizando o pagamento à vista, maximizando suas poupanças. Uma vez que você tenha controle sobre seus gastos e dívidas, o próximo passo é maximizar suas poupanças. Pequenas mudanças em seu estilo de vida podem resultar em economias substanciais ao longo do tempo. Aqui estão algumas maneiras de aumentar sua taxa de poupança sem comprometer sua qualidade de vida. Capítulo 3. Eliminando dívidas, o caminho para a liberdade. As dívidas podem ser um dos maiores obstáculos no caminho para a independência financeira. Embora sejam frequentemente necessárias para conquistas como a compra de uma casa ou financiamento de uma educação, se não forem geridas adequadamente, as dívidas podem se tornar um fardo significativo. Elas corroem sua capacidade de poupar, limitam suas opções e geram estresse financeiro contínuo. Para alcançar a liberdade financeira, a eliminação de dívidas deve ser uma das principais prioridades. Este capítulo abordará as estratégias práticas para eliminar suas dívidas de maneira eficiente e sustentável, permitindo que você libere seus recursos financeiros para investir em seu futuro. Exploraremos métodos comprovados, como o método da bola de neve e o método de avalanche, além de discutir como renegociar suas taxas de juros, organizar um plano de pagamento estruturado e lidar com dívidas de maneira mais consciente. O impacto das dívidas no caminho para a independência financeira. Dívidas são uma forma de compromisso financeiro.
Quando você contrai uma dívida, compromete parte da sua renda futura para pagar essa obrigação. Se as dívidas forem gerenciadas corretamente, como em casos de financiamento de imóveis ou investimentos educacionais, podem trazer benefícios no longo prazo. No entanto, o uso indiscriminado de crédito, como no caso de cartões de crédito ou empréstimos pessoais, pode causar sérios problemas financeiros. Um dos principais problemas com dívidas de alto custo, como as de cartões de crédito, é que os juros acumulam rapidamente. Mesmo pequenas compras podem gerar montantes consideráveis se não forem pagas no prazo. Com o tempo, esse efeito se acumula, criando um ciclo vicioso em que uma grande parte da sua renda mensal é usada apenas para cobrir os juros, sem reduzir significativamente o saldo principal. Isso restringe sua capacidade de poupar e investir, e pode gerar um estresse financeiro constante, prejudicando sua qualidade de vida. Para quem busca a independência financeira, eliminar dívidas é um passo essencial para liberar seu fluxo de caixa e usar seu dinheiro de maneira mais produtiva. O alívio proporcionado pela ausência de dívidas permite que você redirecione sua renda para poupança, investimentos e construção de patrimônio. Estratégias para eliminar dívidas. Método da bola de neve e método de avalanche. Eliminar dívidas exige disciplina, planejamento e, acima de tudo, uma estratégia eficaz. Existem duas abordagens populares e amplamente utilizadas para o pagamento de dívidas: o método da bola de neve e o método de avalanche. Ambas têm o mesmo objetivo final, eliminar suas dívidas, mas utilizam abordagens diferentes para motivar e maximizar os resultados. Método da bola de neve. O método da bola de neve é uma estratégia que visa gerar motivação rápida ao focar em pagar as dívidas menores primeiro, independentemente da taxa de juros. A ideia por trás desse método é psicológica. Ao eliminar uma dívida rapidamente, você sente um impulso de realização, o que gera mais motivação para continuar pagando as próximas dívidas. Funciona assim: lixe suas dívidas por valor, da menor para a maior, ignorando as taxas de juros. Pague o mínimo em todas as dívidas, exceto na menor. Direcione todo o dinheiro extra para pagar a dívida menor o mais rápido possível. Assim que a menor dívida for quitada, use o dinheiro liberado para atacar a próxima menor dívida, repetindo o processo. Esse método pode ser eficaz porque cria uma sensação de progresso rápido. A eliminação de pequenas dívidas rapidamente libera recursos e gera confiança de que você pode vencer o problema das dívidas. No entanto, o ponto negativo é que pode não ser a maneira mais eficiente em termos de juros, especialmente se as dívidas maiores tiverem taxas de juros muito elevadas. Método de avalanche. O método de avalanche, por outro lado, se concentra em maximizar a economia financeira. Neste método, você paga primeiro as dívidas com as maiores taxas de juros, o que minimiza o valor total pago ao longo do tempo. A ordem das dívidas é determinada pelos juros, não pelo valor principal. Veja como funciona. Lixe suas dívidas por taxa de juros, da maior para a menor. Pague o mínimo em todas as dívidas, exceto naquela com a maior taxa de juros. Direcione todo o dinheiro extra para pagar a dívida com o maior custo de juros. Assim que a dívida de juros mais altos for quitada, use o dinheiro para pagar a próxima com a taxa de juros mais alta, e assim por diante. O método de avalanche é a abordagem mais eficiente em termos matemáticos, pois economiza o máximo possível em juros ao longo do tempo. No entanto, pode ser menos satisfatório a curto prazo, especialmente se as dívidas com juros mais altos forem grandes e demorarem mais para serem eliminadas. Ainda assim, essa é uma excelente estratégia para quem busca reduzir o impacto financeiro total das dívidas, renegociando dívidas e taxas de juros. Além de adotar um dos métodos acima, renegociar suas dívidas pode ser uma ferramenta valiosa para acelerar sua quitação. Muitas vezes, credores estão dispostos a renegociar os termos da dívida, como prazos de pagamento ou taxas de juros, especialmente se você tiver um bom histórico de pagamento. Aqui estão algumas dicas para renegociar suas dívidas. Converse com seu credor. Não tenha medo de contatar diretamente seus credores para discutir a possibilidade de reduzir taxas de juros ou estender prazos de pagamento. Muitas instituições financeiras estão dispostas a renegociar para evitar inadimplência. Consolide suas dívidas. Se você tiver várias dívidas com altas taxas de juros, considere consolidá-las em um único empréstimo com uma taxa mais baixa. Isso pode facilitar o gerenciamento e reduzir o total de juros pagos. Transfira o saldo do cartão de crédito. Algumas instituições financeiras oferecem promoções de transferência de saldo com juros mais baixos.
Essa pode ser uma forma de reduzir temporariamente o custo de uma dívida enquanto você trabalha para pagá-la. Refinancie empréstimos. Refinanciar um empréstimo pode ser uma maneira eficaz de obter melhores condições, especialmente se sua pontuação de crédito melhorou desde que você contraiu a dívida original, criando um plano de pagamento estruturado. A eliminação de dívidas exige disciplina, e uma das maneiras mais eficazes de manter o foco é criar um plano de pagamento estruturado. Um plano detalhado oferece clareza sobre suas metas e prazos, e permite que você acompanhe seu progresso de maneira tangível. Para isso, faça uma avaliação detalhada de suas finanças. Liste todas as suas dívidas, incluindo saldo total, taxas de juros e valores mensais de pagamento mínimo. Estabeleça metas claras. Defina metas mensais de pagamento para cada dívida e um prazo realista para quitá-las. Acompanhe seu progresso regularmente. Revise seu plano mensalmente para garantir que você esteja no caminho certo e, se possível, faça ajustes para acelerar o processo. Crie uma reserva de emergência paralela. Enquanto paga suas dívidas, é importante também continuar a contribuir para uma reserva de emergência. Isso garante que você não precise recorrer a novas dívidas em caso de imprevistos. O papel da disciplina e consistência. O processo de eliminação de dívidas não acontece da noite para o dia. Ele exige disciplina e consistência. Muitas pessoas começam animadas, mas perdem o foco quando encontram obstáculos ou não veem resultados imediatos. Aqui estão algumas maneiras de se manter motivado ao longo da jornada. Capítulo 4. Investindo para o futuro. Onde colocar seu dinheiro. A chave para alcançar a independência financeira é fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você. Isso significa aprender a investir de forma inteligente, com uma abordagem que maximize os retornos e minimize os riscos ao longo do tempo. Investir é um dos principais motores para a construção de riqueza, e quanto antes você começar, mais tempo terá para aproveitar o poder dos juros compostos. Este capítulo oferece uma introdução ao mundo dos investimentos, explicando conceitos fundamentais como retorno sobre investimento ROI, diversificação e gestão de riscos. Abordaremos as diferentes classes de ativos e como criar um portfólio diversificado que se alinhe com suas metas financeiras de longo prazo. O que é investimento? Investir é o ato de alocar capital, dinheiro, em ativos que podem gerar retorno financeiro ao longo do tempo. Diferente da poupança, que visa apenas preservar o valor do dinheiro, o objetivo do investimento é fazer com que ele cresça, permitindo que você aumente seu patrimônio de forma consistente. O investimento permite que o dinheiro trabalhe para você, criando uma fonte de renda passiva e eventualmente possibilitando a independência financeira. A chave para o sucesso no mundo dos investimentos está em entender alguns conceitos fundamentais. Retorno sobre o investimento ROI. O ROI é a medida de rentabilidade de um investimento, expressa como uma porcentagem do valor inicial investido. Ele é calculado dividindo o lucro obtido pelo investimento inicial e multiplicando por 100. Quanto maior o ROI, mais eficiente é o investimento em termos de geração de retorno. Diversificação. Diversificar significa espalhar seus investimentos entre diferentes ativos, como ações, imóveis, renda fixa e outros. O objetivo é reduzir o risco. Quando você diversifica, diminui a exposição a um único tipo de ativo ou mercado, minimizando os impactos negativos de flutuações ou crises econômicas. Gestão de riscos. Todo investimento envolve riscos. A gestão de riscos é o processo de identificar, avaliar e tomar medidas para mitigar esses riscos. Um bom investidor aprende a equilibrar o potencial de retorno com a exposição ao risco, criando uma estratégia que maximize os ganhos sem comprometer sua segurança financeira. Classes de ativos. Onde investir? Há uma vasta gama de opções de investimento, e cada uma delas oferece diferentes níveis de risco e retorno. As principais classes de ativos incluem ações, fundos de índice, imóveis, renda fixa e criptomoedas. A seguir, exploraremos cada uma delas e seu papel dentro de uma estratégia de investimento. Ações. As ações representam a posse de uma pequena parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, se torna acionista dessa empresa, o que significa que você tem direito a uma fração dos lucros, dividendos, e ao crescimento do valor da empresa. As ações são uma das classes de ativos mais populares devido ao seu alto potencial de retorno. No entanto, elas também apresentam maior volatilidade e risco em comparação a outros tipos de investimento. Investir em ações exige pesquisa e paciência. Para iniciantes, uma maneira eficaz de começar é investir em fundos de índice, que são carteiras de ações que replicam o desempenho de um determinado índice, como o S&P 500.
Esses fundos oferecem diversificação imediata e tendem a ser menos arriscados do que investir em ações individuais. Fundos de índice. Os fundos de índice, ou ETFs, são uma forma de investimento passivo que oferece uma ampla diversificação com baixo custo. Eles rastreiam um índice específico, como o Ibovespa no Brasil ou o S&P 500 nos Estados Unidos, e permitem que você invista em várias empresas de uma só vez. A grande vantagem dos fundos de índice é que eles oferecem exposição a todo o mercado com uma única compra, o que reduz o risco individual de cada ação. Para investidores que buscam crescimento de longo prazo com risco moderado, os fundos de índice são uma opção excelente. Eles também exigem menos envolvimento ativo do investidor, já que não é necessário escolher e monitorar cada ação individualmente. Imóveis. Investir em imóveis pode ser uma excelente maneira de construir riqueza de forma consistente. Os imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo, além de oferecerem renda passiva por meio de aluguéis. A principal desvantagem é que o investimento em imóveis exige um capital inicial maior e pode envolver custos de manutenção e impostos. Existem diversas maneiras de investir no setor imobiliário, como comprar imóveis diretamente para alugar ou investir em fundos imobiliários, FIs. Os FIs permitem que você invista em um portfólio de imóveis comerciais ou residenciais sem precisar lidar com a gestão direta dos imóveis. Renda fixa. Investimentos de renda fixa são considerados mais seguros e previsíveis em comparação às ações imóveis. Eles incluem ativos como títulos do governo, CDBs, certificados de depósito bancário e debêntures. Esses instrumentos financeiros oferecem um retorno fixo ou pré-definido, e são uma excelente opção para quem busca preservar o capital enquanto obtém uma pequena rentabilidade. Embora os retornos da renda fixa sejam mais baixos em relação a ativos de risco, sua segurança faz com que eles sejam uma parte importante de qualquer portfólio diversificado. Em momentos de instabilidade econômica, a renda fixa atua como um colchão de proteção. Criptomoedas. As criptomoedas são uma classe de ativos emergente e altamente volátil. Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas atraíram grande atenção nos últimos anos por seu potencial de altos retornos, mas também trazem riscos significativos. O valor das criptomoedas pode oscilar drasticamente em curtos períodos, tornando-as mais adequadas para investidores com alta tolerância ao risco. Para quem deseja explorar esse mercado, é crucial investir apenas uma pequena parte do portfólio em criptomoedas, garantindo que os ativos mais estáveis continuem a compor a maior parte dos investimentos. Criando um portfólio diversificado. Um dos princípios mais importantes no mundo dos investimentos é a diversificação. Diversificar significa espalhar seus investimentos em diferentes classes de ativos e setores, reduzindo a exposição a riscos específicos. A ideia por trás da diversificação é que se um ativo sofrer perdas, outros podem compensar, proporcionando estabilidade e consistência ao seu portfólio. A construção de um portfólio diversificado depende de sua tolerância ao risco, metas financeiras e horizonte de tempo. Se você é jovem e tem um longo caminho até a aposentadoria, pode tolerar mais volatilidade em troca de maiores retornos, o que justifica uma maior alocação em ações. Já se você está perto da aposentadoria, seu portfólio pode se concentrar mais em ativos de renda fixa para preservar o capital. Capítulo 5. Fontes de renda passiva. O segredo para viver de seus ativos. A renda passiva é frequentemente considerada o santo graal da independência financeira. Ela representa a capacidade de gerar fluxo de caixa de forma contínua, sem que você precise dedicar horas de trabalho ativo para isso. O conceito de renda passiva é simples, mas seu impacto é profundo. É o meio pelo qual você pode se libertar da dependência do emprego tradicional e criar um estilo de vida onde o dinheiro trabalha para você, e não o contrário. Neste capítulo, exploraremos as várias fontes de renda passiva disponíveis e como cada uma pode ser utilizada para acelerar sua jornada rumo à independência financeira. Discutiremos desde dividendos de ações e aluguéis de imóveis até negócios online e investimentos em fundos. Além disso, abordaremos como avaliar as melhores oportunidades de renda passiva, as armadilhas que você deve evitar e as estratégias para começar a construir essas fontes, mesmo com pouco capital inicial. O que é renda passiva? Antes de mais nada, é importante entender claramente o conceito de renda passiva. Ao contrário da renda ativa, que exige sua participação direta como um salário que você recebe em troca de trabalho, a renda passiva flui para você sem que seja necessário seu envolvimento contínuo. Isso não significa que a renda passiva seja dinheiro fácil.
Pelo contrário, ela normalmente exige um esforço inicial significativo para ser estabelecida e, em alguns casos, manutenção ocasional. No entanto, a grande vantagem da renda passiva é que, uma vez implantada, ela gera receitas sem que você tenha que dedicar tempo ou energia constantes para mantê-la. O objetivo da renda passiva é permitir que seus ativos, seja dinheiro, imóveis ou até propriedade intelectual, gerem fluxo de caixa contínuo. Atingir um ponto em que a renda passiva cubra todas as suas despesas mensais é o que define a independência financeira. A partir desse ponto, você terá a liberdade de viver sua vida de acordo com suas próprias escolhas, sem a pressão de ter que trabalhar por dinheiro. Fontes de renda passiva. Existem diversas fontes de renda passiva, cada uma com suas características únicas, níveis de risco e necessidades de capital. Vamos explorar as mais comuns e eficazes. 1. Dividendos de ações. Um dos métodos mais populares de gerar renda passiva é por meio de dividendos de ações. Quando você compra ações de empresas que distribuem dividendos, recebe uma parte dos lucros da empresa regularmente, sem precisar vender as ações. Muitas empresas sólidas, especialmente em setores como energia, telecomunicações e alimentos, são conhecidas por pagar dividendos consistentes. A vantagem dos dividendos é que, além de proporcionar fluxo de caixa regular, você ainda pode beneficiar-se da valorização das ações ao longo do tempo. Investidores que reinvestem seus dividendos, por meio de planos de reinvestimento de dividendos, conhecidos como DRIPS, podem aumentar ainda mais sua participação e o valor futuro dos pagamentos. Para começar, é importante identificar empresas com histórico de dividendos estáveis e crescentes. Fundos de índice que focam em ações pagadoras de dividendos também são uma opção para quem deseja diversificar e reduzir riscos. 2. Aluguéis de imóveis. Investir em imóveis para alugar é outra forma clássica de gerar renda passiva. Comprar uma propriedade para aluguel, seja ela residencial ou comercial, pode fornecer uma fonte estável de receita mensal. À medida que o valor dos imóveis aumenta ao longo do tempo, você também poderá lucrar com a apreciação do ativo. Entretanto, alugar imóveis também vem com suas responsabilidades e desafios. A administração de inquilinos, a manutenção da propriedade e os períodos de vacância são fatores a serem considerados. Para aqueles que não querem lidar diretamente com a administração de imóveis, investir em fundos imobiliários, FIs, pode ser uma alternativa interessante. FIs permitem que você invista no setor imobiliário de forma passiva, recebendo distribuições regulares de aluguel sem precisar gerenciar propriedades. 3. Negócios online. Com a crescente digitalização da economia, negócios online surgiram como uma poderosa fonte de renda passiva. Exemplos incluem a criação de blogs, canais de YouTube, podcasts e cursos online. Uma vez criados e estabelecidos, esses negócios podem gerar fluxo de caixa por meio de publicidade, programas de afiliados, patrocínios ou vendas de produtos digitais. Essas iniciativas exigem um esforço inicial significativo para criar conteúdo, atrair audiência e desenvolver um modelo de monetização. No entanto, uma vez que o sistema está em funcionamento, ele pode continuar gerando renda por muito tempo, mesmo com pouca manutenção. Outra área promissora é o e-commerce. Embora operar uma loja online possa demandar mais trabalho ativo, muitas pessoas implementam sistemas automatizados para vendas, logística e atendimento ao cliente, o que pode transformar um negócio ativo em uma fonte semi-passiva de renda. 4. Royalties. Se você possui um talento criativo, como escrever, compor música ou inventar algo, pode gerar renda passiva por meio de royalties. Os royalties são pagos sempre que alguém utiliza sua obra intelectual, seja um livro, uma música, uma patente ou qualquer outro tipo de criação. Por exemplo, um escritor recebe royalties toda vez que um livro de sua autoria é vendido. Músicos podem receber royalties quando suas músicas são tocadas em rádios, plataformas de streaming ou outros meios de comunicação. Embora criar algo de valor para o mercado possa ser um desafio, os royalties podem gerar uma renda contínua e passiva por muitos anos. 5. Investimentos em fundos. Além dos fundos imobiliários, há outros tipos de fundos de investimento que podem gerar renda passiva, como fundos de renda fixa, fundos de índice, ETFs, e fundos de debêntures. Esses fundos permitem que você invista em um portfólio diversificado de ativos e receba distribuições periódicas, dependendo do tipo de fundo e de sua estratégia de pagamento. Os fundos de renda fixa geralmente investem em títulos públicos ou privados que pagam juros regulares. Já os fundos de índice proporcionam ganhos com base no crescimento de um mercado ou setor específico.
O grande benefício desses fundos é que eles requerem pouca manutenção e são geridos por profissionais, permitindo que você obtenha renda passiva com um risco mais diluído. Como avaliar oportunidades de renda passiva? Embora a ideia de viver de renda passiva seja atraente, nem todas as oportunidades são igualmente vantajosas. Aqui estão alguns fatores importantes a considerar ao avaliar oportunidades de renda passiva. Risco. Qual é o nível de risco associado a essa fonte de renda? Ações pagadoras de dividendos podem ser voláteis, enquanto imóveis podem enfrentar períodos de vacância. Avalie se o risco está dentro de sua tolerância. Capital inicial. Quanto capital é necessário para iniciar essa fonte de renda? Negócios online podem ser iniciados com pouco dinheiro, enquanto investir em imóveis exige um capital substancial. Esforço inicial e manutenção. Algumas fontes de renda passiva exigem muito esforço inicial, como a criação de um curso online, enquanto outras, como dividendos de ações, têm um esforço inicial menor. Considere o quanto você está disposto a se envolver no início e na manutenção ao longo do tempo. Liquidez. Qual a facilidade de converter essa fonte de renda em dinheiro se necessário? Ações são altamente líquidas, enquanto imóveis podem demorar para serem vendidos. Capítulo 6. Viver abaixo de suas possibilidades. O poder do minimalismo financeiro. Viver abaixo de suas possibilidades é um dos princípios mais fundamentais para quem deseja alcançar a independência financeira. Essa prática está no cerne de qualquer estratégia de construção de riqueza sustentável, pois não importa o quanto você ganhe, se você gastar mais do que recebe, nunca conseguirá acumular ativos suficientes para viver sem preocupações financeiras. Este capítulo explora o conceito de minimalismo financeiro, uma abordagem que vai além do simples controle de gastos e incentiva a reflexão sobre o que realmente traz valor e felicidade para sua vida. O minimalismo financeiro não se trata de privação, mas de fazer escolhas conscientes que priorizem o que realmente importa. Viver de forma minimalista não significa cortar todos os prazeres ou viver com o mínimo absoluto, mas sim adotar um estilo de vida que equilibre necessidades e desejos de forma sustentável, promovendo uma qualidade de vida mais alta com um consumo reduzido. Quanto menos você precisar gastar para manter seu padrão de vida, mais rapidamente poderá construir uma base sólida para a independência financeira. O que é minimalismo financeiro? Minimalismo financeiro é o ato de simplificar suas finanças, reduzindo o consumo desnecessário e focando nos itens e experiências que agregam valor real à sua vida. O conceito é derivado do minimalismo, um movimento que incentiva a simplificação dos bens materiais e a eliminação do excesso para se concentrar no que é essencial. Quando aplicado às finanças, isso significa adotar hábitos de consumo mais conscientes, evitando o desperdício e as compras impulsivas. No contexto financeiro, o minimalismo enfatiza economizar de forma consistente, gastando menos do que você ganha. Investir em experiências em vez de apenas bens materiais. Eliminar dívidas e evitar o endividamento desnecessário. Simplificar seus investimentos e diversificar de forma estratégica. Valorizar a qualidade sobre a quantidade em todas as áreas da vida. Esse estilo de vida permite que você preserve mais recursos para investir em seu futuro e caminhe de forma mais eficiente em direção à independência financeira. A mentalidade minimalista não é apenas uma questão de corte de custos, mas uma filosofia que ajuda a criar um equilíbrio entre o consumo e a satisfação pessoal. A importância de viver abaixo de suas possibilidades. Viver abaixo de suas possibilidades é o primeiro passo para acumular riqueza. Isso significa gastar menos do que você ganha e usar a diferença para poupar ou investir. Embora pareça uma ideia simples, muitas pessoas enfrentam dificuldades em praticá-la devido à pressão social, desejos materiais e a mentalidade de consumo que domina grande parte da sociedade moderna. Capítulo 7. Planejamento de longo prazo, metas e acompanhamento. A busca pela independência financeira é um objetivo que muitas pessoas almejam, e um dos passos mais importantes nesse caminho é o planejamento de longo prazo. Ter metas financeiras claras e bem definidas é essencial para transformar sonhos em realidades palpáveis. Este capítulo se dedicará a ensinar como criar um plano de longo prazo que não apenas defina metas, mas que também inclua um sistema eficaz de acompanhamento do progresso. A importância de metas financeiras. Metas financeiras fornecem direção e foco, permitindo que você visualize onde deseja estar em um futuro próximo ou distante. Ao definir metas específicas, você transforma desejos vagos em objetivos concretos, o que facilita a criação de um plano de ação. É fundamental que essas metas sejam mensuráveis e alcançáveis, para que você possa avaliar seu progresso ao longo do tempo.
Uma boa prática é aplicar o método SMART para definir suas metas específicas. Defina exatamente o que deseja alcançar. Mensuráveis. Estabeleça critérios para medir seu progresso. Alcançáveis. Assegure-se de que suas metas sejam realistas. Relevantes. As metas devem alinhar-se com seus objetivos financeiros gerais. Temporais. Defina um prazo para alcançar suas metas. Por exemplo, em vez de simplesmente desejar economizar dinheiro, uma meta SMART seria economizar R$ 10.000 em 2 anos para dar entrada em um apartamento. Isso fornece clareza e um sentido de urgência, criando um plano de longo prazo. Após definir suas metas financeiras, o próximo passo é criar um plano que delineie como você pretende alcançá-las. Isso pode incluir orçamentos mensais, investimentos e estratégias de economia. Um plano financeiro deve ser flexível o suficiente para permitir ajustes, pois a vida é cheia de imprevistos. Considere as seguintes etapas para desenvolver seu plano. Avalie sua situação financeira atual. Antes de definir o caminho a seguir, é importante saber onde você está. Isso envolve revisar suas receitas, despesas, dívidas e ativos. Priorize suas metas. Algumas metas podem ser mais urgentes do que outras. Priorizar pode ajudar a direcionar seus esforços e recursos para o que é mais importante. Desenvolva uma estratégia. Isso pode envolver diferentes métodos de economia e investimento, como contas de poupança de alto rendimento, investimentos em ações ou imóveis. A diversificação é uma estratégia importante para mitigar riscos. Estabeleça um orçamento. Um orçamento bem elaborado ajudará você a controlar seus gastos e garantir que está alocando recursos suficientes para atingir suas metas. Acompanhamento regular. Um dos aspectos mais críticos do planejamento financeiro é o acompanhamento regular do seu progresso. Sem monitoramento, é fácil perder de vista seus objetivos e permitir que a vida cotidiana interfira em suas metas financeiras. Aqui estão algumas dicas para um acompanhamento eficaz. Revisões periódicas. Agende revisões financeiras mensais ou trimestrais. Durante essas revisões, avalie seu progresso em relação às metas estabelecidas e faça ajustes conforme necessário. Registre seus gastos. Utilize planilhas ou aplicativos financeiros para rastrear suas despesas. Isso não só ajudará a manter seu orçamento, mas também permitirá identificar padrões de gastos e áreas onde você pode economizar. Celebre pequenas conquistas. À medida que você alcança metas menores ao longo do caminho, não se esqueça de celebrar esses sucessos. Isso mantém sua motivação alta e reforça a disciplina financeira. Ferramentas de monitoramento. Felizmente, a tecnologia oferece várias ferramentas que podem auxiliar no acompanhamento de suas finanças. Planilhas do Excel são uma maneira tradicional, mas eficaz, de monitorar despesas e investimentos. No entanto, aplicativos financeiros modernos também podem ser extremamente úteis, pois oferecem recursos como categorização automática de gastos, relatórios visuais e até alertas para quando você está prestes a ultrapassar seu orçamento. Consultores financeiros podem oferecer uma perspectiva externa valiosa, ajudando a avaliar seu plano de longo prazo e sugerindo ajustes com base em mudanças no mercado ou em sua situação financeira pessoal. Ter um profissional ao seu lado pode fornecer a confiança necessária para tomar decisões informadas. Disciplina e ajustes. A disciplina é fundamental em qualquer jornada financeira. É fácil desviar-se do caminho, especialmente em tempos de incerteza econômica ou mudanças na vida pessoal. Mantenha-se comprometido com seu plano, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Além disso, não hesite em fazer ajustes no seu plano. À medida que sua vida evoluir, suas metas e estratégias financeiras também podem precisar de atualização. Estabelecer metas financeiras claras e implementar um plano de longo prazo não é apenas uma questão de números, é sobre criar um futuro que você deseja. Com acompanhamento regular e o uso de ferramentas apropriadas, você estará em um caminho sólido em direção à independência financeira. A jornada pode ser longa, mas cada passo dado o aproxima mais de seus objetivos. Capítulo 8. A importância do networking e do crescimento pessoal. A independência financeira é frequentemente percebida como um destino que se alcança através da gestão eficaz de dinheiro e investimentos. No entanto, essa visão limita a compreensão do que realmente significa ser financeiramente livre. Em um mundo cada vez mais interconectado, as relações que cultivamos e o desenvolvimento pessoal que buscamos são fundamentais para a construção de um futuro financeiro sustentável. Este capítulo explora a importância do networking e do crescimento pessoal, enfatizando como essas dimensões podem acelerar sua jornada rumo à independência financeira.
O poder do networking. Networking, ou a arte de construir e manter uma rede de contatos, é uma habilidade essencial no mundo dos negócios e nas finanças pessoais. As pessoas que você conhece e os relacionamentos que você cultiva podem abrir portas e criar oportunidades que, de outra forma, poderiam permanecer fora do seu alcance. Criação de oportunidades. Um dos principais benefícios do networking é a criação de oportunidades. Seja para encontrar novos empregos, identificar potenciais parceiros de negócios ou descobrir novas fontes de investimento, uma rede sólida pode ser um recurso inestimável. Conectar-se com pessoas influentes em sua área pode levar a colaborações que beneficiam ambas as partes e ampliam suas opções. Acesso à informação. Ao interagir com profissionais de diversas áreas, você se expõe a uma variedade de perspectivas e conhecimentos. Isso pode incluir tendências de mercado, oportunidades de negócios e dicas valiosas que não estão disponíveis em fontes tradicionais. Estar bem informado é crucial para tomar decisões financeiras inteligentes. Mentoria e apoio. Um dos aspectos mais valiosos do networking é a possibilidade de encontrar mentores. Ter alguém com experiência que possa guiá-lo em sua jornada pode fazer uma diferença significativa em sua carreira e finanças. Mentores podem oferecer conselhos práticos, ajudá-lo a evitar armadilhas comuns e até mesmo apresentar você a outras pessoas em suas redes. Desenvolvimento de habilidades. As interações com sua rede também podem ajudá-lo a identificar áreas onde você pode precisar melhorar. Ao ouvir as experiências dos outros, você pode perceber a importância de certas habilidades e decidir investindo tempo e recursos em seu desenvolvimento. Construindo relacionamentos profissionais. Construir uma rede eficaz vai além de simplesmente coletar contatos. É sobre cultivar relacionamentos genuínos e mutuamente benéficos. Aqui estão algumas estratégias para construir e manter uma rede profissional. Autenticidade. Seja você mesmo ao interagir com os outros. As pessoas tendem a se conectar mais facilmente com quem demonstra autenticidade e interesse genuíno. Networking ativo. Participe de eventos, conferências e seminários em sua área de interesse. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto para fazer novos contatos. Plataformas online, como LinkedIn, também oferecem oportunidades para expandir sua rede de maneira significativa. Follow-up. Após conhecer alguém, faça um esforço consciente para manter contato. Isso pode ser tão simples quanto enviar um e-mail agradecendo pela conversa ou compartilhando um artigo interessante. Manter o relacionamento vivo é fundamental para a construção de conexões duradouras. Ofereça valor. Networking não deve ser uma via de mão única. Esteja disposto a oferecer seu apoio e conhecimentos quando puder. Isso não só fortalece seu relacionamento, mas também aumenta sua reputação como alguém confiável e valioso. O desenvolvimento pessoal como pilar da independência financeira. O crescimento pessoal é outro componente crítico na busca pela independência financeira. Investir em si mesmo não apenas aprimora suas habilidades, mas também aumenta sua confiança e capacidade de tomar decisões financeiras inteligentes. Aprendizado contínuo. O mundo está em constante mudança, e as habilidades que você possui hoje podem não ser suficientes amanhã. O aprendizado contínuo, por meio de cursos, workshops e leitura, é vital para se manter relevante em seu campo. Além disso, desenvolver novas habilidades pode abrir portas para novas oportunidades de carreira e investimento. Autoconhecimento. O desenvolvimento pessoal também envolve entender suas forças e fraquezas. Isso permite que você tome decisões financeiras mais informadas, sabendo quais áreas precisa reforçar e onde pode se destacar. A autoavaliação regular é uma prática saudável que pode levar a um maior crescimento e realização pessoal. Resiliência. A jornada para a independência financeira é repleta de desafios e obstáculos. Investir em seu desenvolvimento pessoal fortalece sua resiliência e capacidade de lidar com fracassos e reveses. Isso é crucial, pois muitos investimentos e empreendimentos envolvem riscos, e a habilidade de se recuperar rapidamente é um ativo valioso. Mentalidade positiva. Cultivar uma mentalidade positiva é essencial. A forma como você vê o dinheiro e as oportunidades financeiras pode influenciar significativamente seu sucesso. Ao desenvolver uma mentalidade de abundância, você se abre para novas possibilidades e está mais propenso a agir em busca de seus objetivos. Capítulo 9. Desafios e resiliência, superando obstáculos no caminho. A jornada rumo à independência financeira é repleta de altos e baixos, e nenhuma trajetória está isenta de desafios.
Em um mundo em constante mudança, onde fatores externos podem impactar significativamente nossas finanças pessoais, a resiliência se torna uma habilidade essencial para quem busca a liberdade financeira. Este capítulo é dedicado a discutir os obstáculos comuns que podem surgir ao longo do caminho e a desenvolver estratégias para enfrentá-los com eficácia. Obstáculos comuns na jornada financeira. Diversos tipos de desafios podem ameaçar a sua trajetória em direção à independência financeira. Reconhecer esses obstáculos é o primeiro passo para superá-los. Vamos explorar alguns dos mais comuns. Crises econômicas. Fatores macroeconômicos como recessões, desemprego e flutuações do mercado podem impactar sua renda e suas economias. Durante uma crise econômica, é comum que as pessoas se sintam inseguras e incertas sobre seu futuro financeiro. Emergências pessoais, questões inesperadas, como problemas de saúde, acidentes ou emergências familiares, podem exigir gastos repentinos que desestabilizam seus planos financeiros. Essas situações podem causar estresse significativo e levar a decisões financeiras apressadas. Cansaço mental. A busca pela independência financeira é, por vezes, uma maratona, e não uma corrida de velocidade. O cansaço mental pode surgir da pressão constante para economizar, investir e tomar decisões financeiras. Essa fadiga pode levar à procrastinação e à perda de foco em seus objetivos. Mudanças na vida pessoal. Mudanças como o nascimento de um filho, divórcios ou mudanças de carreira podem afetar drasticamente sua situação financeira. Essas transições exigem uma reavaliação de seus planos e prioridades. A importância da resiliência. A resiliência é a capacidade de se adaptar e superar desafios, e é uma qualidade fundamental para quem busca a independência financeira. Aqueles que conseguem se manter firmes diante das adversidades tendem a encontrar soluções criativas e a voltar ao caminho com renovada determinação. Aqui estão algumas maneiras de cultivar a resiliência em sua jornada. Mentalidade positiva. Adotar uma mentalidade positiva pode ajudá-lo a enfrentar desafios com confiança. Em vez de ver os obstáculos como barreiras intransponíveis, procure enxergá-los como oportunidades de aprendizado e crescimento. Planejamento flexível. É crucial ter um plano financeiro, mas igualmente importante é a flexibilidade dentro desse plano. Mudanças de circunstâncias podem exigir ajustes. Esteja disposto a revisar e adaptar suas estratégias sem perder de vista seus objetivos principais. Isso pode incluir realocar investimentos, revisar orçamentos ou priorizar dívidas. Preparação para emergências. Construir um fundo de emergência é uma forma eficaz de se proteger contra surpresas financeiras. Esse fundo pode proporcionar a tranquilidade necessária para lidar com crises sem comprometer seus objetivos de longo prazo. Desenvolvimento de habilidades de solução de problemas. Ao se deparar com um desafio, é fundamental avaliar a situação de forma objetiva e procurar soluções práticas. Isso pode incluir a busca por conselhos financeiros, a pesquisa de alternativas ou a implementação de novas estratégias, mantendo a motivação em tempos difíceis. Manter-se motivado durante períodos desafiadores é uma parte essencial da jornada para a independência financeira. Aqui estão algumas estratégias para ajudá-lo a se manter focado e motivado, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Estabeleça metas de curto prazo. Além de suas metas de longo prazo, defina metas menores e alcançáveis. Celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho pode aumentar sua motivação e oferecer um senso de progresso. Visualização dos objetivos. Crie um quadro de visão ou um diário financeiro onde você possa visualizar seus objetivos e o progresso que está fazendo. Isso pode ser um lembrete poderoso das razões pelas quais você está trabalhando em direção à independência financeira. Rede de apoio. Cercar-se de pessoas que compartilham objetivos semelhantes pode oferecer motivação e suporte emocional. Participe de grupos de discussão ou comunidades online onde você possa compartilhar suas experiências e aprender com os outros. Reflexão e aprendizado. Em vez de se deixar abater pelos desafios, use-os como uma oportunidade para refletir e aprender. Pergunte a si mesmo o que pode ser melhorado ou ajustado em suas estratégias financeiras. Essa abordagem proativa não apenas mantém sua mente engajada, mas também promove o crescimento pessoal, celebrando as pequenas vitórias. Por fim, é importante reconhecer e celebrar as pequenas vitórias ao longo da sua jornada financeira. Isso não apenas mantém sua motivação alta, mas também reforça a ideia de que você está progredindo em direção aos seus objetivos. Aqui estão algumas sugestões sobre como celebrar essas conquistas. Registre suas conquistas. Mantenha um diário financeiro onde você possa anotar suas vitórias, sejam elas grandes ou pequenas.
Isso não só serve como um lembrete do que você alcançou, mas também pode ser uma fonte de motivação em momentos difíceis. Recompense-se. Ao alcançar uma meta ou fazer um progresso significativo, reserve um tempo para se recompensar de maneira significativa. Isso pode ser uma pequena indulgência, uma atividade especial ou até mesmo um dia de folga para relaxar e refletir sobre seu progresso. Compartilhe com outros. Compartilhar suas vitórias com amigos, familiares ou sua rede de contatos pode fortalecer suas relações e também inspirar outros em sua própria jornada. O apoio mútuo pode criar um ciclo positivo de motivação e encorajamento.